Converso agora com Augusto Teixeira, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador do Observatório das Capacidades Militares e Política de Defesa. Uma ótima tarde a você, Augusto. Seja bem-vindo ao Agora CNN. Gabriel, muito obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Até que ponto, professor, este conflito, estes ataques iniciados no final de semana, podem fortalecer ou enfraquecer o governo iraniano internamente, em questão das suas próprias capacidades militares, mas também da organização política do país? Gabriel, você tem dois estímulos contraditórios. Na perspectiva político-estratégica, o conflito atual degrada absurdamente as capacidades militares do Irã. Lembrando que há menos de um ano você teve a chamada Guerra dos 12 Dias, em que Israel e Estados Unidos devastaram as capacidades de defesa aérea e antiaérea do Irã, e os Estados Unidos, em grande medida, retardou e muito o programa nuclear iraniano com a Operação Martelo da Meia-Noite. E, em grande parte, o que nós estamos vendo até o momento, Gabriel, é uma campanha de decapitação. Então, se emprega uma campanha aeroestratégica voltada ao assassinato seletivo de importantes lideranças no campo militar e político, mais notadamente o Khamenei, o Ayatollah, que estava sob o controle do país há muitas décadas. E isso, em grande medida, apesar do Irã possuir uma linha sucessória, ter inclusive já a indicação de um ayatollah temporário ou interino, reduz a qualidade da liderança e, obviamente, o prestígio acumulado em relação ao grupo que o sustenta no poder. Se você soma isso na dimensão militar, você tem uma perda absurda da capacidade militar convencional e, mais ainda, da chamada postura dissuasória voltada a meios convencionais, especialmente no caso de mísseis. Agora, por outro lado, o ataque de atores externos, especialmente os Estados Unidos e Israel, pode ter como efeito o fenômeno chamado se enrolar em volta da bandeira, o que pode, de certa forma, elevar momentaneamente algum grau de coesão nacional contra aquilo que é percebido como ameaça externa, o que pode, de certa forma, gerar algum grau de robustecimento ao regime, seja numa negociação com Trump, a qual ele já estendeu a possibilidade de fazê-lo, ou para a sustentação de alguma forma do regime dentro do contexto do pós-conflito. Entretanto, o que nos coloca em grande medida como horizonte é a possibilidade da escalada do conflito, seja com potencial fechamento do Estreito de Hormuz, mas também com o emprego de um arsenal mais sofisticado de armas iranianas, como essencialmente os mísseis hipersônicos, o qual o Irã afirma Professor, ter eu lhe peço utilizado hoje. licença. Nós temos agora uma transmissão com o presidente dos Estados, Donald Trump, fazendo mais um pronunciamento. Este pronunciamento foi gravado e agora está sendo exibido. Vamos acompanhar em tempo real com tradução simultânea pela CNN. Como nação, nós lamentamos que verdadeiros patriotas americanos tenham feito o último sacrifício pela nossa nação, enquanto continuamos na missão correta pela qual eles deram suas vidas. Oramos pela recuperação completa dos feridos e enviamos nosso amor e eterna gratitude às famílias daqueles que faleceram. Infelizmente, mais mortes podem acontecer antes de acabar. É assim que funciona. Sim, pode acontecer porque faremos tudo o possível para que isso não aconteça. Mas a América vai vingar essas mortes e entregar o ataque punitivo mais forte aos terroristas, que declararam guerra basicamente contra a civilização. Eles declararam guerra contra a própria civilização. A força de Israel nunca foi mais forte. A América está junto agora com as forças mais poderosas para que nós possamos proteger a nossa liberdade e a qualidade de vida que temos. A segurança é algo pelo qual lutamos também. Por causa dos combatentes que estão prestes a entregar suas vidas pelos nossos inimigos, nós devemos continuar lutando. O regime iraniano armado com mísseis de longo alcance e armas nucleares poderia ser uma ameaça a todo americano. Nós não podemos permitir que uma nação
que arma terroristas e os incita possua tais armas e nós devemos fazer com que eles as entreguem. O mal não deve ser deixado para acontecer livremente. Os Estados Unidos têm a força militar mais forte do mundo e nós reconstruímos as forças militares no meu primeiro mandato. Nunca houve uma força militar como a que temos hoje. E agora estamos usando para o bem. Queremos que ela seja usada para um bom propósito. Estamos fazendo essa operação maciça não apenas para assegurar segurança em nosso próprio tempo e lugar, e espaço, mas também pelas crianças, pelas nossas crianças, assim como nossos ancestrais fizeram para muitos e muitos anos atrás. Esse é o dever e o peso de um povo livre. Essas ações são corretas e são necessárias para assegurar que os americanos nunca tenham de enfrentar novamente um regime armado terrorista, sangrento, com armas nucleares e muitas ameaças. Por quase 50 anos, esses extremistas sinistros atacaram os Estados Unidos enquanto cantavam o slogan "Morte à América" ou "Morte a Israel" ou ambos. Eles são o estado número 1 patrocinador do terror no mundo. Nós somos a nação mais forte do mundo agora e podemos fazer algo a respeito e estamos fazendo. Essas ameaças intoleráveis não irão continuar por muito tempo. Eu peço mais uma vez à Guarda Revolucionária, aos militares iranianos, à polícia, que entreguem suas armas e recebam imunidade completa ou encarem a morte certa. Será a morte certa, não será bonito. Eu peço aos patriotas iranianos que lutam pela liberdade que aproveitem esse momento para serem corajosos, serem heróicos e retomem o país de volta. A América está com vocês. Eu fiz uma promessa e vou cumpri-la. O resto está na conta de vocês, mas estamos aqui para ajudar. Muito obrigado, que Deus abençoe nossos incríveis combatentes e abençoe a América. Obrigado. Vocês ouviram o presidente agora falando cerca de 6 minutos e o principal é que ele está reiterando que os Estados Unidos farão o que for necessário ao usar sua força militar para o bem. Acabamos de acompanhar um pronunciamento do presidente Donald Trump reforçando esta incursão militar, dizendo que é uma incursão, são operações para garantir o futuro dos seus descendentes, dos descendentes americanos e colocar sob segurança qualquer americano que estaria em risco por conta das ameaças do país. E ele diz justamente o seguinte, ele faz uma ameaça, pede para que a Guarda Revolucionária do Irã entregue as suas armas ou enfrentem a morte certa. Retomamos o contato com Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e também pesquisador do Observatório de Capacidades Militares e Política de Defesa. Novamente, Augusto, agradeço imensamente por estar aqui conosco nesta noite. Acompanhamos um trecho deste pronunciamento, um rápido pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, reconhecendo as mortes dos americanos nestas incursões e dizendo que estas mortes serão devolvidas e pedindo a rendição da Guarda Revolucionária Iraniana. Como é que você recebe estas novas informações, este pronunciamento oficial do presidente Donald Trump, mais um depois destes primeiros ataques? Gabriel, dado que o objetivo manifesto dos Estados Unidos é a mudança de regime, aquilo que o Trump coloca ao colocar uma linha vermelha solicitando a rendição da Guarda Revolucionária Iraniana, nada mais é do que o desarme, ou seja, provocar a condição em que o Irã não consiga mais continuar lutando, fazendo com que o país se dobre à vontade dos Estados Unidos, que é um objetivo de caráter maximalista. Por outro lado, ao fazer esse pronunciamento no atual momento, ele pode provocar um efeito contrário, ou seja, mostrar aos mais radicais na Guarda Revolucionária e no próprio Irã de que estão causando dor aos Estados Unidos ou potencialmente dor aos Estados Unidos. Isso, em grande parte, pode ser utilizado como um combustível para a continuação da luta ou para jogá-los a um ambiente de negociação. É por isso que a afirmação de Trump, ao meu ver, ela deve ser feita e vista muito mais voltada para o público interno dos Estados Unidos, em que essa guerra e o atual momento não é tão bem digerido, do que necessariamente uma mensagem para a própria Guarda Revolucionária Iraniana, que dificilmente, já que é o estreio mais radicalizado e que controla muito do Estado iraniano,
não deverá se subordinar no momento presente. Lembrando apenas que ocorreu a decapitação do Khamenei, já tem um Ayatollah interino no poder. Ocorreu o assassinato de diversos líderes importantes no campo militar e essa estrutura militar está sendo reposta para a continuação das hostilidades. É por isso que a fala do Trump é importante, especialmente para o público americano, e obviamente demonstra que o horizonte de escalar do conflito ainda não foi alcançado e poderemos ter um aumento da intensidade violenta nas próximas horas ou dias. Agora, professor, eu gostaria de entender se a gente já tem informações suficientes para discernir qual a capacidade de resposta iraniana após estes ataques. Lembramos que o Irã prometeu retaliações fortes e os Estados Unidos fazem novas ameaças. O Irã faz ataques a países aliados dos Estados Unidos, ainda não fez ataques direcionados, por exemplo, a infraestruturas de produção de energia, mas eu gostaria de entender, depois das incursões deste último final de semana, entre sábado e domingo, nós já conseguimos perceber talvez uma redução da capacidade de resposta iraniana que forçaria talvez a uma própria rendição, como Donald Trump pede no seu discurso? Gabriel, ocorre sim uma redução da capacidade iraniana, porque, por exemplo, desde a Guerra dos 12 Dias no ano passado, ocorreu a destruição de distintos lançadores de mísseis do Irã, e não apenas de alguns arsenais de mísseis que ficam, em grande medida, escondidos no subterrâneo. Entretanto, a guerra atual teve, nas suas primeiras horas, a destruição de diversos lançadores de mísseis, o que, em grande medida, reduz a capacidade do Irã de lançar enormes salvos de mísseis contra Israel, Estados Unidos e suas bases na região, ou contra outros atores percebidos como aliados desses dois primeiros. Entretanto, o Irã se preparou para esse momento. O Irã é um país militarmente expressivo na região, apesar do desgaste profundo vivenciado nos conflitos anteriores. E o Irã tem algumas cartas na manga que ainda não foram utilizadas na intensidade que pode ser utilizada. Por exemplo, a tentativa de fazer com que os seus proxies regionais partam para ações de força violenta de forma direta. Temos, por exemplo, algum tipo de apoio no Líbano com o Hezbollah, que se encontra, no momento, fortemente incapacitado em virtude da campanha israelense na última invasão do Líbano. Temos, por exemplo, diversas milícias pró-Irã no Iraque, que podem causar problemas para instalações americanas naquele país, por exemplo. E temos aquilo que se anuncia como tendo sido utilizado recentemente, mísseis hipersônicos que o Irã possui, que podem causar danos. Por exemplo, hoje, a Guarda Revolucionária Iraniana informou que atacou o porta-aviões Abraham Lincoln com mísseis hipersônicos, algo que o CENTCOM já negou. Mas isso, caso de fato se comprove ter ocorrido, o mero lançamento desse tipo de armamento já demonstra que a intensidade e escalada do conflito pode ter aumentado. Essa é a grande questão. O Irã é um país vasto em território, que possui diversas instalações militares de ativos estratégicos no subsolo, que apesar do excelente instrumento de inteligência dos Estados Unidos e Israel, alguma coisa pode escapar, fazendo com que o Irã possa causar dor aos seus antagonistas, especialmente Israel, notadamente que hoje, já em Jerusalém, ocorreu a queda de um míssil iraniano contra a cidade sagrada, algo que causa, em grande medida, preocupação e problema não apenas de Israel, mas da comunidade internacional, Gabriel. Conversamos com Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Agradeço, professor, pela disponibilidade de conversar conosco nesta noite e aguardamos ainda uma reação ou as consequências deste novo discurso e pronunciamento de Donald Trump. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos da CNN Brasil. Nós que agradecemos.